Seja bem-vindo a mais um TrulyCast, o podcast da Truly Offices, o coworking no coração da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu sou a Catari, sou CEO do coworking e aqui o TrulyCast é o espaço que nós damos vozes aos empreendedores, amigos, clientes e a você. Então, nesse momento, nós vamos começar hoje a falar sobre um tema muito importante para você, mulher empreendedora, para você, mulher que está nos assistindo agora. Vamos falar sobre violência contra a mulher, o que a lei faz e o que ela ainda vai fazer, o que está fazendo, com a doutora Fabiola Garcia. Seja bem-vinda, doutora Fabiola Garcia. Olá, tudo bom? Boa noite. É muito bom falar disso, né? Porque, assim, hoje, para quem não sabe, Fabiola é minha amiga e hoje é minha cliente. Verdade. Então, é muito bacana ter você aqui no nosso espaço. Tem o escritório de vocês, tem aí a Medeiro e Garcia, advogados, que é aqui no nosso espaço. Eles têm uma sala privativa onde eles fazem o trabalho e atendem os seus clientes aqui no nosso espaço. Então, Fabiola, hoje nós vamos falar de um tema muito importante para nós mulheres. E delicado. Muito delicado. Mas, assim, a gente até conversando nos bastidores, né? E depois de algumas notícias que a gente tem por aí, como surgiu a ideia do nosso... Por que surgiu a ideia do nosso tema hoje? Sim. Foi com relação aos 61 socos que o cara lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que é uma terra que eu amo, que é a terra da minha mãe, deu numa ex-namorada. Numa namorada, não sei. Então, despertou a gente vir falar desse tema, já que você é uma advogada criminalista. Sim. E eu queria falar mais sobre isso. O que esse cenário contra a mulher tá gritando e falando com a gente? Então, Catari, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. A violência contra a mulher, ela... Vem tendo um papel, assim, vai tendo uma repercussão muito grande pelo aumento de quantidade de agressão quanto à mulher, né? Seja ela chegando no limite, no feminicídio, seja ela por uma violência psicológica, patrimonial, uma exposição desnecessária, que afeta a honra, a dignidade da mulher. Então, ela vem tomando, assim, uma repercussão muito grande, até mesmo pelos casos grotescos que a gente assiste, sim, como agora 61 socos, assim, é uma cena desesperadora de se assistir. Eu vi, eu fiquei desesperada. E nas redes sociais, assim, pelo menos a imprensa, a TV aberta, ela bloqueia aquela imagem, né? Uhum. Mas pelas redes sociais divulgaram, assim, é uma coisa, são segundos, assim, que dá agonia de se ver. Sim. Esse final de semana chegou até a passar mais imagens de momentos anteriores às agressões, onde ele retira o celular dela, joga dentro da piscina e já usando expressões agressivas para cima dela. Então, assim, a violência contra a mulher, ela é escalonada. Sim. Então, a justiça acabou, por mais que exista a Lei Maria da Penha, dando um olhar um pouquinho mais exclusivo à mulher, como faz com qualquer outro grupo vulnerável, um grupo que precise de mais atenção, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, e foi criada a Lei Maria da Penha para isso. Então, nós já temos a defesa desde 2006 da Lei Maria da Penha, que, assim, como qualquer outro advogado, eu posso falar que vários vão concordar comigo, nós temos as nossas ressalvas contra a lei e da forma que muitas das vezes é utilizada desnecessariamente, enquanto muitas mulheres precisam ter essa credibilidade da lei, da efetivo cumprimento dela, sim, né? Porque, na verdade, a lei existe, mas muitas não acreditam que vai ajudar no seu caso, no seu problema. Sim, muitas vezes até por medo, né? A gente via... quantas vezes nós vimos a mulher fazer um registro de ocorrência, o cara ser preso, aí ela vai lá e fala assim, eu desisto. Eu não quero prosseguir. Eu quero... Aí chega lá e fala assim... Na delegacia, doutor, eu quero tirar a queixa. Mas não pode, na delegacia não pode mais você retirar a queixa. A partir do momento que você fez uma comunicação
do caso Maria da Penha, de agressão, de qualquer tipo de agressão dentro de uma delegacia, você não pode chegar para o delegado hoje em dia e dizer que você desiste como acontecia. E muitas das vezes a mulher fazia isso pressionada pelo marido, pelo companheiro. Então teve uma época que você podia chegar e te retirar isso. Tinha. E hoje não sai mais. Não tem como, não faz. Sabia. A retratação só pode ser feita, a motivação da desistência pode ser feita perante o juiz. E vou te falar que não é fácil, não. Às vezes você junta um termo da companheira dizendo, não foi bem assim que aconteceu, que não sei o que, não sei o que lá. O juiz, a juíza, o Ministério Público faz questão de que tenha uma audiência para a pessoa se manifestar, para eles olharem se não é medo, se não tá havendo uma retaliação por trás daquilo, uma chantagem. Assim, ver se realmente é aquela situação. Entendeu? Entendi. Infelizmente, assim, os casos são os casos que correm dentro do judiciário de forma sigilosa. Assim, a gente não pode dar nenhum exemplo prático do que acontece, que são casos sigilosos. Mas acontece muito mesmo. Só que hoje não pode. Então, você tem que ir perante ao juiz, o Ministério Público tem que te ouvir. Às vezes, eles te encaminham para um grupo multidisciplinar para você ser ouvido, se você quer conseguir prosseguir com a medida protetiva, se você quer prosseguir com a ação. E aí, muitas das vezes, tem muitas mulheres que desistem, não querem mais. Então, aí, por exemplo, hoje a gente tem a Lei Maria da Penha. Sim. Aí você falou do Ministério Público e tal. Então, quais são todos os instrumentos legais que a mulher tem para a proteção dela, nesse sentido? É legal a gente falar nisso, que a gente está no Agosto Lilás, né? Que é em proteção da mulher. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro vem divulgando aí que ele tem uma rede, um aplicativo próprio para mulher, chamado Rede Mulher. Acho que é Rede Mulher o nome. Depois não até sei, confiro aqui. Posso ver. Eu confiro aqui que eu tenho aqui. Eu te digo já qual o nome da rede deles. É Rede Mulher. É Rede Mulher, né? Isso. É Rede Mulher. Que você baixa o aplicativo e você tem condições de se comunicar imediatamente sobre qualquer tipo de agressão que você venha sofrendo, né? Então, o Ministério Público, o legislador em si, vamos lá, né? Vamos falar. Ele vem, várias vezes, ele vem melhorando a lei, vem adequando a cada realidade. E a gente teve uma mudança muito importante que, assim, eu não vou entrar no mérito quanto às minhas críticas como advogada, tá? Que aí a gente teria que falar sobre questões jurídicas aqui um pouco mais complexas. Mas em 2024, houveram mudanças na lei, em Maria da Penha, inclusive também no Código Penal, no Código de Execução Penal, para tratar sobre crimes cometidos contra violência doméstica, né? E cometido contra a mulher por questão de gênero. Então, foi criado um artigo próprio na lei chamado feminicídio, que antigamente era só o artigo 121, homicídio com as qualificadoras, do parágrafo 2º, vem para que motivo torpe, sem dar condições de defesa, e outras, mediante pagamento, sem ter as qualificadoras do artigo 121. Só que foi inserido o artigo 121A, feminicídio. Então, essa foi a alteração na lei Maria da Penha. Exatamente. Incluindo o feminicídio atual. Não é na Lei Maria da Penha. A mudança foi no Código Penal. No Código Penal. Isso, essa daqui, a lei é 14.994 de 2024. Ela trouxe alteração no Código Penal, na Lei Maria da Penha, no Código de Execução Penal, em crimes relacionados contra a mulher. Contra a mulher, tá. Foi exatamente. Mudada a lei, então. Foi mudado muita coisa. E essa parte do feminicídio seria aquela questão de já ou matar. É a questão do matar mesmo. Matar. Matou. E aí a lei vem dizendo, matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí a primeira alteração, a pena a ser aplicada. A pena mínima começa em 20 anos e pode ir até 40. Então, agora os caras já não tem muito para onde fugir, né? Já começa com 20 anos. Foi condenado, a mínima vai ser 20 anos ali. Tá. E aí vem a questão, condição do sexo feminino. O parágrafo 1º, ele vem explicando, ele vem dizendo, considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve. Aí ele tem o inciso 1º, violência doméstica e familiar. É aqui a Maria da Penha.
E aí, vamos lá. Outra questão. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aí seria questões para a gente tecer quanto a questão jurídica, o entendimento. Aí, tipo se assim, porque é indefeso. O que é um isso? crime cometido por condição de mulher? De mulher. Então seria uma questão... Seria isso, porque é muito sensível, porque é uma mulher que não tem força. Seria isso? É questão de demonstrar aqui quem é o lado vulnerável, né? Tá. Então, assim, é uma vulnerabilidade discussão da um pouco mulher. mais aprofundada. E aí o artigo 2º ainda vem trazendo os aumentos de pena. O parágrafo 2º, perdão, ele vem do artigo 121A, ele vem trazendo os aumentos de pena, que é durante a gestação, durante os 3 meses posterior ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência. Inciso 2, contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas, que acarretem condição limitadora e vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Então, matou a mãe na frente do filho já é uma causa para aumentar. Lembra, começa em 20 anos, já sobe mais a pena. Entendi. Ela começa aumentando de 1/3 ou até a metade. Então, da pena. Essa foi uma das alterações que foram feitas. E o inciso 4, em descumprimento das medidas protetivas de urgência, que são... que as medidas protetivas, assim, elas são de suma importância para a mulher. De suma importância, porque a partir do momento que você... Isso que eu ia perguntar aqui. Como funcionam as medidas protetivas contra a mulher? Então, a mulher, a partir do momento... Antigamente, você dependia do juiz para dar. Você ia para o plantão, aonde fosse, para uma delegacia, tinha que encaminhar para o judiciário. Hoje em dia, o delegado ele pode aplicar as medidas protetivas e só comunica ao judiciário. Então, assim, é uma coisa que começa imediatamente. Já começa de imediato, intimando-se o acusado. Ele toma ciência rápido dessas medidas protetivas. Entendi. Essa celeridade ela é muito importante. Porque muitas das vezes acontecia de ir para o plantão judiciário ou ir para uma distribuição de um juiz. Aí a gente sabe que o nosso sistema judiciário ele é sobrecarregado, é muito processo. E, às vezes, demorava a vir aquela medida protetiva, aí vinha o oficial de justiça que ainda tinha que correr, tem até hoje, correr atrás do acusado. O cara já matava a mulher, né? Já acontecia, muitas das vezes. Se o cara tinha realmente essa vontade, ele já nesse meio tempo ia... Eu já vi casos, Catari, da medida protetiva ser deferida para a pessoa, para a mulher, e... o cara não ser encontrado há 1 mês, 2 meses, ele não ter sido intimado daquilo. Aí ele vai, quebra uma das medidas e fala assim, mas eu não fui intimado, eu não tinha nem ciência disso. Porque ele teria que assinar o documento e receber o documento. Ter a ciência, ele tem que ter a ciência. Então hoje não precisa mais disso. Não, ele tem que ter a ciência. A ciência tem ele que ter a ciência. Continua, só que as coisas são mais rápidas. Às vezes o delegado deferiu, ele vai até a casa da pessoa e, fulana disse que você tá aqui, toma aqui, a ciência, medida protetiva. Sim. Muitas das vezes a medida protetiva é para retirar a pessoa de casa. Sim. Então já vai lá e fala assim, meu amigo, arruma tuas coisas, sai que você aqui não pode mais ficar. Que aqui agora o lar é dela. Sim. Então ele já tem ciência ali. Não li não é desculpa. Sim. Descumpriu, tá descumprida. E a Lei Maria da Penha, o artigo dela 24, ela traz o descumprimento, que a pena é de 2 a 5 anos. Tá. Descumpriu medida protetiva, você é preso e você pode ter uma pena de 2 a 5 anos. Dependendo do que você fez. Só em descumprir ali, você já está aumentando também aquilo que você tem, né? Aí, quais são as falhas que você vê? Eu não sei se com essa mudança você não vê mais falha, mas assim, você disse até que teria que falar muito e tal, mas assim, você tem alguma falha que você acha que seria importante a gente falar aqui? Tem várias. Até... citar pelo menos uma ou duas? A gente brinca assim, peço vênias para poder falar. Mas a demora da intimação é uma. Sim. Que a pessoa... Às vezes o acusado vai se esquivar mesmo. Sim. Ele vai se esquivar de ser intimado para que ele não tenha ciência, porque o objetivo dele é outro. Às vezes não, tá? Mas muitas das vezes é também. Então, assim, a gente não tá no coração do outro para saber. Mas essa demora da intimação e a demora para a conclusão do processo. A demora para, por exemplo, um descumprimento de medida protetiva.
Ele, como eu falei, gera uma prisão e ele tem pena para isso. E aqui mesmo na lei no feminicídio vem dizendo que você descumprir medida protetiva que vai acarretar no feminicídio, aumenta-se a pena. Então, a pessoa descumpriu medida protetiva, foi presa. A formação de culpa, a decisão se ele vai ficar tá condenado em 2 anos pelo descumprimento, ela é demorada. Eu acho que a lei tem que ser aplicada. O homem não tem que ser castigado. Existem muitas crimes que vão ser cometidos contra a mulher que eles não vão dar uma cadeia no final da pena. Não vão dar uma cadeia. O quantitativo da pena não vai te levar o cara preso. Mas ele foi preso em flagrante. Foi preso em flagrante, vamos supor, por uma lesão corporal. Tá. Deu um tapa na cara da namorada. E alguém viu, aí já foi lá preso em flagrante. Preso em flagrante. E aí, vai pra cadeia. Lesão corporal leve. Um tapa na cara. Vias de fato, vamos botar assim na contravenção, vias de fato. Preso 1 mês, 2 meses, 3 meses. Pô, mas o cara, se vier a ser condenado, ele não vai ficar preso? Ah, mas ele... Então, olha só, solta. Bota uma medida protetiva nele, pra ela. Sim, pra não chegar perto. Pra ela, medida protetiva, ainda bota cautelar nele. São as medidas cautelares do artigo 319. A elas são cautelar diversas da prisão. São medidas que, em vez de você ficar preso e ir ao extremo, que a prisão é o extremo. Hoje em dia é considerada uma exceção da exceção. Tá. Então, em vez de você dar a prisão, que é exceção total, aplica nele uma medida cautelar, que você tem um monitoramento, proibição de contato. Sim. Inclusive, não sei se ainda estava usando, mas estava usando muito. O homem Maria da Penha, quando ele recebe uma tornozeleira, a vítima recebe o botão do pânico. Nós temos uma cliente aqui, que em breve ela vai vir, Sayonara. A Sayonara hoje, ela não está mais, mas ela era responsável por esse cuidado com a mulher. É porque hoje ela está em outra função, mas eu quero também que ela venha para ela contar essa parte também pra gente. Então, assim, Eu posso contar um caso aqui que eu não atuei como advogada. Eu não atuei, é uma amiga. Tá. É uma amiga. O marido foi preso, usuário de droga, e havia-se a desconfiança na época que ele tinha... Primeiro, ela falou pra mim que tinha sido um tombo da escada, mas na verdade não foi. Ele espancou ela, ela teve várias lesões pesadas, e depois começou a ser a suspeita que ele estava abusando da filha menor de idade. É uma amiga minha. Então, eu não atuei como advogada, na verdade, eu ajudei ela a conversar com a minha amiguinha para saber o que estava acontecendo. Ela foi na delegacia, ela fez ocorrência, vieram as medidas protetivas, ela teve que procurar a defensoria pública para poder... Ele foi preso, mas depois veio a ser solto, e ele estava de tornozeleira. Ela estava com o botão do pânico. Ela estava em casa, ela sabia que ela mora numa vila, e ela sabia que ele estava ali na vila. Próximo, porque o botão mostra que ele tá perto, não é isso? Não, porque a casa dela era lá no final da vila, ele estava no início. Mas tem isso, não tem? O equipamento mostra que a pessoa tá com o espaço... Mostra. Eu sei que ela já falou sobre isso com a gente, né? O espaço aparelho que ela comunica. Ele comunica, ela tá perto. Então, se ele vai chegando, ela pode acionar. Mas para isso, a tornozeleira tem que estar carregada. Se a tornozeleira estiver descarregada... Mas aí, nesse caso, não vai comunicar ela. Mas tudo bem, não vai comunicar a ela pelo botão. Sim, mas ela tinha ciência, porque foram avisar pra ela. Ela morava lá no final da rua e ele tava lá no início. Tá, mas aí... Acaba porque eu quero fazer já uma pergunta em cima disso. Acionou o botão. Tá. Ela acionou o botão. Aí, imediatamente fizeram contato com ela. Oi. Aí a pessoa que estava do outro lado falou assim, mas senhora, a senhora me perdoe? Aqui não está mostrando pra mim que ele está perto da senhora. Aí a pessoa, não sei se tinha preparação, não posso nem julgar. Na verdade, senhora, eu não estou conseguindo localizá-lo.
Sim, porque ele estava sem a bateria. Então, ele estava descumprindo uma... É aonde eu quero chegar aí. Então, ele descumpriu uma medida protetiva. E isso foi aonde a gente conseguiu prendê-lo novamente. Porque eu fiz contato com a Central Maria da Penha para ela, comuniquei, falei da situação, o que estava acontecendo. Aí, eu esqueci o nome da cabo. Ela é, maravilhosa. Esqueci o nome dela. Podia ter lembrado, porque é uma pessoa ímpar. Ela falou assim pra mim, não, me passa o endereço. Porque ela não conseguia se comunicar, porque ela tava muito nervosa e com medo. Aí, eu passei o endereço, chegaram lá na rua, bingo, ele tava lá, prenderam ele por descumprimento de medida protetiva e medida cautelar. E ele tava próximo, realmente, querendo vê-la, querendo encontrar ela? Tava esperando sair de casa. Tá. Era uma quinta ou sexta noite, ele sabia que ela ia acabar saindo com as crianças em algum momento. Tava esperando ela sair. O que ele ia fazer, ninguém pode dizer, não, mas eu só tava ali porque eu queria ver meus filhos ser saudáveis. Sim. Descumprimento da protetiva porque se aproximou e descumprimento das medidas cautelares pelo não estar com o monitoramento funcionando. E no caso dele... E não foi mais solto, não. Depois ele veio a ser condenado. Depois que ele descumpriu isso, ele não foi mais solto, não. Ninguém soltou. Então, aí, essa parte da lei que ela aumentou, já coube para ele? Não. Por quê? Não, porque assim, nós temos um princípio da lei, né? Que a lei não vai retroagir para prejudicar. Ela só vai retroagir para beneficiar o acusado. Certo? Tá. Então, vou te dar uma... A gente vai fugir do tema Maria da Penha, violência, feminicídio. Depois a gente volta. Depois, em seguida, porque é um exemplo aqui. prático muito fácil de visualizar. Hoje em dia, o roubo qualificado, ele é um crime hediondo. Tá. Ele veio no pacote da lei anticrime. Então, ele, para execução da pena, ele é diferenciado a contagem porque ele foi colocado no rol equiparado a um crime hediondo. O roubo qualificado. Antes desse período, dessa mudança legal, ele não era. Então, as pessoas que lá atrás estavam condenadas por roubo, por mais que hoje em dia seja hediondo, não podem ser colocadas para cumprir pena conforme seja crime hediondo. Eles vão cumprir como crime simples. Então, assim, a lei veio para melhorar, mas ela não pode retroagir para prejudicar aquela pessoa que cometeu o crime antes da vigência dela. Ai, ai. Então, assim, qual foi a data da lei? 7 de agosto... Não, daqui é Dona Maria da Penha. É outra. 9 de outubro de 2024, quando ela entrou em vigor. Vamos olhar aqui, ó. A entrada dela em vigor... Da data da sua publicação. Então, a data que ela foi publicada, dia 9 de outubro de 2024, quem daí pra frente cometeu o crime de feminicídio aí entrar vai nela. entrar, mas o caso dele foi antes. Dele foi antes. Por isso Mas que acabou não que foi, ele enfim. foi condenado na Maria da Penha, no estupro de vulnerável, Tá. então tá preso até demais. Então, vamos voltar então para a questão da violência contra a mulher, né? Então, assim, hoje a gente ficou sabendo, através da história dos 61 socos, através de uma rede social. Sim. Que hoje explanou para todo mundo através de uma câmera. Ninguém tá mais escondido. E ela fez eu vi esses dias uma reportagem dela, onde ela falou exclusivamente, né, para uma rede de TV, que ela não saiu do elevador porque ela sabia que ali tinha câmera. Tinha câmera. Então, ela foi muito esperta, porque ele já tinha feito essa questão de jogar o telefone dela e tudo mais. Já tinha feito algumas coisas que ela já imaginava da agressividade dele, porque né? já Então, devia vindo ocorrendo. Exato. Então, são duas perguntas. Na verdade, uma, ela já sabia que ele era agressivo e ela continuou com ele. Então, ele já é um crime anunciado. Anunciado. Esse é um ponto. E o outro ponto é, hoje, qual a função da TV, dos jornais, das reportagens em si, dos programas, na verdade, assim, da sociedade em si, contra a violência da mulher, nesse sentido de rede social, de TV, da mídia.
Sim, vamos lá. Na sua opinião, como eu né? falei lá que a gente no início, aqui, sim, a gente vem não é dar pra- detentor não, sim, da vem- opinião, é dentro do que você conhece, dos seus estudos, dentro dos Sim. casos que você já viu acontecer, né? Vamos lá. Como eu falei lá no início, a violência contra a mulher ela é escalonada. Ela começa no menosprezo, num cala-boca, no empurrão, num puxão de cabelo. Aí... Tá vendo? Aconteceu isso porque você que procurou. Foi você que quis. Se você não tivesse feito isso, não aconteceria dessa forma. E vem os Então, julgamentos, né? que já começa a violência psicológica. Sim. Muitas das vezes, a mulher, mesmo reconhecendo que o homem é agressivo, ela não tem como sair do relacionamento. Ela sabe que ela terá consequências disso. Sim. Então, ela se mantém no relacionamento e começa a ficar mais esperta de conseguir a forma de provar que aquilo está acontecendo. Que foi o caso dela de não ter saído do elevador Porque por causa sabia da que tinha câmera. Porque já devia ter acontecido outras agressões, ele devia ter dito: ninguém vai acreditar na sua palavra. Eu acho que, você na é maluca, verdade... você se... não é que tenha acontecido, mas pode ter acontecido. É, Que mas a gente assim, vê acontecer isso. eu não sei se ela soubesse que iria ganhar 61 socos, se ela continuaria naquele elevador. Porque em 61 ela poderia ter ido a óbito. Sim, eu não teria essa inteligência emocional, não. Sabe por Não. quê? Porque ali no fundo do elevador eu tô acuada. Exato, por isso mesmo, eu tô presa ali. Tô presa, E 61 eu não teria. socos foi... Eu acho que ela até falou que se ela tivesse desmaiado, ela teria morrido. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa assim, muito absurda do que aconteceu, que eu acho que eu não ficaria ali presa. Porque Papai ali do céu, ele foi muito tava... bom pra ela. Foi, porque ele era muito grande, ela Sim. pequenininha, e ele tomou conta. Então, assim, através disso, foi explanado por uma rede social. Aí vem o papel da questão da imprensa, né? Hoje não digo nem da imprensa, eu falo mais da rede social. Da rede social, mas não dá para citar nomes, mas hoje em dia ninguém tá escondido, todo mundo tem uma câmera na mão, um celularzinho na mão, faz estrago na vida do outro. É isso aí. Expõe coisas que a gente não conhece. Uma câmera escondida dentro de casa, uma babá eletrônica pega situações que você jamais imaginaria. Isso aí. Então, às vezes, pra gente ganhar voz, quando a situação é séria, a primeira forma, eu vou postar isso aqui pra repercutir, pra chamar atenção. Né? Ela não precisaria, até porque o próprio porteiro, a vizinha, todo mundo já automaticamente acionou a polícia, ele foi preso em momentos logo do fato, né? Mas e se não acontece? Se ele sai correndo, ele foge? Sim. Ela tinha que dar aquela visibilidade. E a rede social, a imprensa ela é obrigada a abafar algumas cenas porque impacta. Sim. Na rede social você vai ver se você quiser. Hoje em dia tem que o vídeo é forte, cenas fortes, né? Que aí você só aí abre o vídeo se você quiser. Isso exatamente. aí. Então tem essa proteção de quem vai ver. Porque às vezes pode dar um gatilho na pessoa, a pessoa não pode se sentir bem. Ainda mais um jornal que entra no horário do almoço, entra no horário da janta. E crianças vendo. Crianças sentadas, casas. família reunida para jantar, que ainda acontece muito. Então, eles tomam esse cuidado, é obrigação deles tomar esse cuidado, dessa exposição. Vai ver quem quiser. E aí você vai na rede social. Quantas vezes eu vejo casos que acontecem, passam no jornal e falam assim: ih, não, vou entrar agora aqui para ver se eu acho o vídeo completo, se eu vejo uma foto. Que você vai atrás se você quiser. Mas assim, não passa mais nada escondido. Não tem mais nada guardado, não tem mais nada escondido. Hoje em dia, eu brinco até... Lógico, a gente trabalha com crime, a gente trabalha com vários tipos de pessoas. Eu brinco e falo assim, cara... Tu teve essa cara de pau? Tu não teve medo, não? Pô, hoje em dia todo mundo tem câmera. Qualquer residência ao redor vai ter câmera. Tem câmera em tudo. Em tudo. Aí, você pergunta assim... Igual eu vi num processo que o Ministério Público perguntou assim... Mas por que seu estabelecimento tem câmera? Porra. Não, a gente até aqui nós temos exatamente por segurança do nosso cliente. Exatamente, é segurança do estabelecimento, é um assalto, é um roubo. Quantos assaltos são desvendados por causa da câmera que tinha? Sim.
Então, assim, chega a ser... Mas por que você tem... Todo mundo tem câmera. Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera. Se não tiver uma câmera, tem um celular. Tem que um vai celular, filmar na hora, tem um dependendo da celular. situação. Quantas vezes a gente vê uma reportagem que, assim, no momento não tinha câmera, mas tinha alguém de longe filmando a situação? Quantas vezes a gente vê isso? Então, assim, ninguém mais passa desapercebido. Então, para você, a sociedade também tem um ponto importante nesse momento de divulgar. Tem, lógico. É uma responsabilidade nossa. Eu escutei de um professor agora esses dias falando, até mesmo nós como advogados, nós temos a responsabilidade no resultado da ação, no resultado para o nosso cliente, se ele vai ser absolvido, se vai ser condenado. A mesma coisa tem a sociedade. Se a sociedade não impulsionar, não mostrar... A legislação foi mudada por quê? Porque eram crimes acontecendo absurdamente. Mulheres, assim... Hoje, por Deus, hoje eu acordei com uma notícia de uma mulher em São Paulo, um caso de feminicídio. E o cara já tinha um mandado de prisão aberto por outro feminicídio em outro estado. Quer dizer... Tava foragido. Não, a partir de agora, conhecer o cara tem que pegar um histórico. Histórico, você já bateu em alguém, você tem que pegar um currículo. Mas existem pais que as filhas, quando começam a namorar, estão pedindo pra gente fazer consulta, puxar quem Sério? Tem muito. Sério? Muito. Puxa a ficha criminal do cara pra ver se já teve alguma coisa? Puxa. Gente, tô chocada com isso agora. Eu nem sabia disso. Muita gente para saber se a filha tá com uma pessoa que tem algum problema, se já respondeu por alguma coisa, se responde. A gente não consegue acesso quando, em caso de crime análogo, ai, meu pai do céu, fugiu agora o termo certo para usar. Quando não é crime, né? É fato análogo a crime, quando é menor de idade, a gente não tem acesso. Se fez alguma coisa menor de idade, isso aí é difícil ter acesso. Entendi. Porque isso aí, ele é sigiloso, né? Então, é muito difícil. Mas a gente consegue levantar uma informação ou outra aí para passar para os pais. Os pais estão preocupados. Estão, né? Porque não sabe com quem que vai estar sua filha. Então, hoje, o feminicídio, falar assim, né? Ele incomoda muita gente ainda. Algumas pessoas falam assim, fala disso, não existe, porque a gente acha que sempre do nosso lado nunca vai existir, que é só na televisão, que é só filme e tudo mais. Hoje a gente está vendo que está muito próximo da gente em vários casos. Então, assim, o que você acha que tem tanta resistência hoje das pessoas encararem isso como um problema sério e atual da nossa sociedade? O termo que eu vou usar eu odeio, eu não gosto de falar, mas infelizmente a gente ainda tem um machismo muito grande, que até, eu como mulher, às vezes eu me olho, eu sou machista. Sim, algumas coisas sim. É um machismo meio que estrutural, eu não gosto de usar esse termo, porque eu acho muito forte também. Mas, às vezes a gente olha e fala assim, mas ela procurou. Mas porque ela traiu ele, né? Às vezes a gente usa esse argumento. A gente, como advogado, a gente tem que defender a pessoa. Sim. Mas existe uma resistência muito grande. E vocês usam essas Depende muito do caso. Cada caso é um caso. A gente, pelo menos no nosso escritório, a gente analisa o fato em si, a gente toma muito cuidado. Inclusive, quando vai ouvir a vítima, né? Fazendo propaganda aqui, inquirir. Não se resume a perguntar. Curso Defesa Plena, excelente, maravilhoso. Eu sou aluna. E a gente aprende, até final de semana a gente teve um curso sobre inquirir. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com a vítima. A gente não precisa, quando a gente vai trabalhar num processo desse, que a gente trabalha, lógico, vitimizar a vítima. Revitimizar ela. A gente precisa ter um cuidado na pergunta. Eu já fui a casos que engole, respira fundo e vamos trabalhar. Porque dói de ouvir. Você é mulher, pô. Você quer que aconteça com você? Você não quer. Você não quer. Nesse caso, você estava defendendo já a aconteceu, pessoa? Tá defendendo. Então, qual foi o caso que te abalou mais, assim? Você consegue... É porque a gente não pode contar, né? O caso que mais me abalou... Não, mas assim, você pode falar assim por alto... por causa de... Foi semana passada a audiência. Se eu falar, eu choro. Eu chorei do início ao fim da audiência.
E assim, eu tô na defesa, mas não tô na defesa do acusado direto. Sim. Tô numa defesa periférica. E, nossa, me doeu muito. Me doeu muito estar sentada ali e, ao mesmo tempo que eu estava numa defesa periférica, eu me vi como uma assistente de acusação, porque dói muito de ver. Dói muito. Às vezes, a tua violência, ela não tá diretamente dentro da tua casa, mas ela tá ali, beirando a tua porta, a todo momento. É um caso de sigiloso, né? A gente não pode comentar, não pode dar nomes, mas doeu e muito. Eu chorei do início ao fim da audiência. Quando eu saí, eu pedi perdão à juíza, à promotora, mas que aquele caso ali me emocionou muito. E eu tô na defesa periférica porque eu acredito no que eu tô fazendo. Eu já tive casos de violência doméstica, e vou entrar em outro tema aí, violência sexual. Sim. Que, assim, é muito chato você virar pra pessoa... Eu tenho medo, né? Às vezes, de alguma coisa. E, ai, meu Deus, se alguém vê. Falar assim, não vou advogar pra você. Porque eu não acredito em você. Você tá mentindo pra mim. Você, nesse caso, você não aceitar advogar para certos casos e certas pessoas. Não. Seria isso? É. Aí eu boto um valor mega absurdo e falo, eu quero metade à vista. Tá. Você aumenta a condição para que a pessoa diga que não tem condições de pagar. Absurdo. Tá se achando muito, tá querendo cobrar caro. Sim. Mas é pra não pegar. Sim. É pra não ter que advogar. Eu já tive um caso há muito tempo atrás, que eu posso falar, de um pai que estava sendo acusado de violência doméstica. Sim. E contra a mãe e filha, e de violência sexual contra a mãe e filha. Ele foi lá com cópia do processo integral, 4 volumes de processo. E, tipo, não tinha começado ainda nem apresentar defesa, resposta. Não tinha nada disso. Era só o inquérito, que eram 4 volumes. Era enorme. Quando eu comecei a olhar o que tinha ali dentro, na época eu trabalhava com meu tio. Eu falei assim pra ele, olha, eu não vou fazer. Se o senhor quiser pegar esse cliente, o senhor faz. Mas aqui dentro tem a prova de que ele cometia violência sexual com a filha, com a esposa, violência doméstica de agressão contra as duas e cárcere privado. Eu não vou pegar um processo desse. Aí eu falei pra ele, é com o senhor. Aí ele, então vamos dispensar. Eu falei, joga o preço lá no alto e diz pra ele que é metade à vista. Vamos fazer assim. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Que eu falei... Funcionou. Funcionou. A partir daí você já usou Aí eu passei a usar técnica. sempre. Pra não dizer assim, não vou fazer. Não vou fazer. Mas advogado tem que ser imparcial. Não, a gente vai... Tem hora que vai tocar na gente e a gente não vai querer trabalhar. Infelizmente. E assim, não sei se você concorda, né? Eu acho que isso vai muito dos nossos valores. Uhum. Tipo, eu acho que é o valor que você dá naquela situação, por mais que a grana precise, Sim. que você é uma advogada de defesa, talvez, penal e tudo mais, mas aí vem a questão dos valores, do emocional, do sentimento, que tá em volta disso e que pode estar atrapalhando até a sua inteligência emocional para defender aquela pessoa. Você não consegue raciocinar. Porque você também pode não... Se você não acredita nela, você também não consegue defender. Já existiu algum caso nesse sentido? Às vezes, tu pega o processo, tu olha e tu fala assim, eu não preciso nem saber a verdade, vou trabalhar com o que tem aqui dentro. Aí o cara, deixa eu te contar. Não, meu amigo, não quero saber a verdade. Eu tenho elemento suficiente para trabalhar, beleza? Eu vou fazer dessa forma assim, assim, assado. Tá. Mas muitas das vezes você precisa ouvir a verdade. E aí você precisa adequar para trabalhar. Mas, sinceramente, muitas das vezes eu não quero saber a verdade. Tá. Tô falando em casos assim... Sim, extremos. Uma situação muito hard. Mas tem casos que você se depara com uma prova e fala assim, pô, vou ter que perguntar isso. Fulano, e aí? Mas isso aconteceu assim? Porque, olha só, eu tô com uma imagem assim... Aí, não, deixa eu te explicar isso aqui, como é que você... Aí você tem que entrar na situação. Eu falo, quem vai montar a tese de defesa é o advogado, não é o cliente. Tem cliente que vem com a tese pronta, olha, é assim, ó. Pô, não é assim. Quem vai ter que saber se é assim sou eu. A gente estuda pra isso, né? E aí,
como o professor fala, você tem que olhar para o processo, achar o tema, o subtema e ver a melhor saída para o teu cliente. Nem sempre vai ser absolvição. Às vezes tem um batom na cueca muito forte ali que tu não tem como falar pro cara, olha, você vai ser absolvido. Não, olha só, tem como amenizar a tua situação. Sim. Um caso clássico, um flagrante, às vezes. O cara foi pego na favela com a mochila cheia de droga, munição, radinho, arma. Não tem o que... Como é que eu vou dizer que ele não é integrante do tráfico? A polícia foi ali e montou ele? Sim. Tô dando um exemplo assim bem grotesco, você tá né? pegando um exemplo só para as pessoas terem ideia. Porque acontece da mochila tá ali, mas o policial dizer que encontrou com ele. Entendi. Por isso que hoje em dia é tão importante as imagens. Eu acho que às vezes as imagens são mais importantes. Porque às vezes eu acho que é prejudicial até, porque eu acho que todo mundo então deveria ter câmera. Ai, meu Deus do céu. É o policial penal, é o policial civil, é o policial militar, é o serventuário no fórum. Eu acho que todo mundo devia ter câmera. Todo mundo. Se é a condição de funcionário... Quem é o serventuário no fórum? No fórum é o cara do balcão que atende no cartório. Que vai entregar os documentos, que vai... que trabalha ali, agiliza o teu processo. Eu não conheço, adoro vários. Adoro vários, eles são ótimos. Sempre atendem a gente com maior... coração, ajuda. Mas, assim, em alguns casos, não. Precisaria desse monitoramento que você diz para ou eles melhorarem o tratamento ou não ficar uma palavra sobre a outra. Monitorar, não dizer assim... por exemplo, um habeas corpus na conclusão. Tem o meu e tem o teu. Tu também é advogada. Entramos no mesmo dia. Não vou dar um exemplo mais claro. Eu entrei no dia 2 e você entrou no dia 3. Tá os dois conclusos para decisão. Qual que vem primeiro? Pela ordem tem que ser o meu. Pela data, né? Pela data. Deu entrada primeiro, concluiu primeiro, tem que ser o meu. Aí o teu concluiu dia 3. No dia 3, às 2h30 da tarde, ele tem decisão. E o teu vai ter edição dia 7, dia 8. Então, assim, às vezes, eu vou te falar, às vezes vem pela emergência do caso. Vem sim. Porque é igual um policial quando chega na delegacia. Ele tá de serviço, ele tá levando um flagrante. Pode ter 32 pessoas na fila para ser atendida, a preferência é dele. Existem casos que vão ter preferência, que vão sair dessa fila. É óbvio. Os casos de idoso, deficiente físico, violência contra a mulher. Sim. Eles vão ter prioridade na tramitação. Isso quando é um pedido para a mulher, para a vítima, tá? Mas se botar um caso similar e acontece isso, tem um erro ali. Mas por que tem esse erro? Por isso que eu acho que servidor público, todo mundo tem que ser monitorado, não só o PM. Eu sou criticada muito pela essa minha posição. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, a câmera do PM me ajuda. Para o PM... E você consegue pegar essas câmeras e tudo mais? A gente tá saindo do nosso tema, né? Não, mas eu acho que legal, legal. São perguntas que eu também quero saber, eu quero conhecer também. Pega. Até em caso de Maria da Penha, às vezes o PM chega lá, já havia acontecer muito, contar para a juíza, aconteceu isso. Aí senta a vítima. Não foi bem assim. A gente, olha, não chegou até agressão. PM tá com a câmera, a juíza ficou na dúvida da versão, pede a câmera. Aí pega a câmera, mostra. Porque vai filmar o cara que chegou, o PM não vai passar como mentiroso, vai checar, vai ver o local, vai ver se ela tava machucada, se não tava, se tava escorrendo sangue, se não tava, se ela tava rindo, se ela tava... Entendi. Na dúvida, tá ali a câmera disponível. A partir do momento que o PM, ele senta, ele assina lá o flagrante e ele tá com câmera... as imagens dele podem ficar disponíveis. Bacana. E fica quanto tempo? Tempo exato para precisar para você, eu não sei não. Eu tinha visto até assim na norma da polícia, né? Porque eu estudei o uso das câmeras, eles têm uma norma para utilização. Sim. Por exemplo, se eles chegarem, tá vendo um flagrante, eles vão intervir ou começar uma perseguição, alguma coisa, eles têm que acionar o modo... para registrar, o modo ocorrência, que dá o nome, né? Então, assim, você tem vários meios de se utilizar. E uma das que eu descobri agora é que ele assinou lá o flagrante, a câmera dele já pode ficar disponível para uso, para requerimento do juiz. Então, assim, ajuda a esclarecer alguns pontos. E Maria da Penha é muito bom nisso, porque
A câmera do PM que chega no local, às vezes a mulher liga para a polícia vai... E vê o estado que ela está. Exatamente. Só que aí, quando ele senta para relatar e a mulher volta, não. Eu já tive um caso, já transitou em julgado, será que eu posso falar? Não vou dizer de onde que tudo. Que a menina falou para mim, mas o laudo dela de exame só dava que ela tinha um machucado na boca. E um ferimento aqui na testa. Não minto, não era na testa, não. Não, eram na boca e escoriações no braço. Aí o PM sentou para ser ouvido e falou assim, não, cheguei lá, ela estava ensanguentada. Aí a juíza perguntou, mas que ensanguentada como? Ele, pô, isso tudo aqui tomado, ela não tinha ferimento para cá. Aí quando eu virei, falei assim para ela, qual foi a lesão que a senhora teve? Aí ela, na boca e alguns arranhões. Aí eu falei, a senhora estava toda ensanguentada na cabeça? Ela, não. E nesse dia eu me dei bem, porque primeiro foram ouvidos os policiais que ela estava chegando, ela não tinha chegado. Aí o MP falou que queria começar ouvindo os policiais. Aí ela foi ouvida depois dos policiais. Aí ela, não, assim na cabeça? Não tinha, não. E eles mentiram, então? Não lembra, às vezes não lembra, faz 2, 3 ocorrências, como é que vai lembrar daquele caso específico? Só que o que ele lembrava, ele narrou direito o relato dela, ele, pô, pelo que eu me lembro, ela falou isso. Só que chegou na hora da lesão, ele deve ter confundido com outro caso. Eu perguntei quantos casos de Maria da Penha no dia você atendeu? Pô, doutora, ele deve ter atendido uns 3 a 4. E aí, nesse caso, se a lei não era tão... Se a situação não era tão crítica, tudo bem, que cabe a lei. Mas, de repente, a mulher que está toda ensanguentada, a lei é maior. Não, o garoto foi preso nesse dia. Mas a pena dele seria maior ou não? A diferença de como ela está? Vai pela tipificação. Vai diferente. Porque a gente tem a lesão leve... Tem a lesão grave, a gravíssima, o artigo 129, ele vem falando. E ele tem algumas modificações também, a nova redação, né? Tem a da Maria da Penha, né? E aí a computação da pena, a sanção a ser imposta agora começa a ser dobrada. No artigo 9º foi inserido pela nova redação de 2024 a reclusão de 2 a 5 anos, porque... A reclusão, no caso de lesão corporal, dependendo do tipo que seja, ela é menor, né? E aí, com essa mudança da lei, ela aumentou, né? Tá mudando. Tá mudando. Agora... Tá tudo computando em dobro. Por exemplo, Maria da Penha, qualquer Maria da Penha que você vai na delegacia, você não sai. Vamos supor, você brigou com teu vizinho. Teu vizinho, você foi pra delegacia porque ele te xingou. Chamou a polícia, foi todo mundo pra delegacia. O teu vizinho vai assinar um termo de circunstancial. Vai lá, TCO, que a gente chama. E aí, no caso Maria da Penha, não pode. Não pode. Se teu marido te xingou, você quer auto prisão em flagrante. Então, a Maria da Penha não admite o termo circunstanciado. É isso que eu ia... porque, assim, a questão do termo circunstanciado, para mim, também não... É meio que... Não entendo. Eu ia perguntar. Mas, assim, então a Maria da Penha, ela só vale... para um marido que bate numa mulher. Não. O vizinho, nesse caso aí, briguei com o vizinho também entra se ele agredir uma mulher? Depende, aí vai depender da questão, da dinâmica ali. Por quê? A Maria da Penha, ela vem até a lei define quem se enquadra no Maria da Penha. Tá. A lei ela fala, ela traz. Vou pegar aqui para você. Ela fala em violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência moral. E aí diz que quem são as pessoas que podem incorrer? Cônjuge, quem coabita. Sim, quem mora na casa. Mora contigo. Entra na Maria da Penha. É dentro da residência? É dentro da residência? Não precisa ser dentro da residência. Não precisa. Não precisa ser dentro da residência. Assim, tem várias hipóteses. Então, assim, cada narrativa é muito difícil falar, porque eu não sei se qual é o teu grau de relacionamento com aquele teu vizinho. Entendeu? Se ele vai entrar na Maria da Penha, então vai depender muito do fato a ser narrado ali na hora. Entendeu? Mas, em regra, vai ser a questão, tem a questão de coabitação,
de ascendente, descendente. Não precisa ser nem direto, pode ser... você precisa ter aquele ambiente ali... que a gente fala, não precisa ser violência domiciliar, não precisa. Não precisa ser do marido e a mulher. Não é. Tá. O namorado se enquadra, o ex-namorado se enquadra. E no caso da mulher que é agressiva com o homem? Porque acontece também. E ela ainda usa a Lei Maria da Penha a seu favor. A favor dela. Usa. Eu já tive casos assim. A Lei Maria da Penha era para proteger as mulheres. E no caso da mulher que... Não tem a lei. Ela entra numa... Ela é... Os homens aqui já gostam. Aí, nesse caso, ela entra numa lei penal... Normal. O Código Penal. De agressão, alguma coisa assim. Só no Código Penal. Eu vi uma vez uma professora... uma segunda lei que ajude, né? Vamos falar assim. Não tem. Tá. O homem não tem essa garantia. Eu tive uma professora... a lei é realmente focada na mulher. Ela fala o seguinte, se você não é criança e adolescente, se você não é idoso, se você não é LGBTQIA+, se você não é... Deficiente físico, você é um privilegiado. Você só tá no Código Penal. Adorei. Você só tá no Código Penal. Você tem que dar graças a Deus que você não precisa de uma lei extra para te proteger. Então, é o caso dos homens, infelizmente. Mas hoje em dia, a lei Maria da Penha até se aplica em casos de... Você tem que demonstrar quem ali é um... Posso até usar o termo errado aqui, mas é o mais vulnerável no relacionamento. Sim, entendi. Vamos supor, um casal homossexual. Homoafetivo. Homoafetivo. Eles têm um relacionamento. Aí começa a ter brigas. Os dois são homens. Só que um ali, ele tá mais vulnerável na situação. Ou é um dependente financeiro, depende daquela pessoa, tá sofrendo uma violência psicológica. Então, por analogia, você pode... Cabe a Lei Maria da Penha para ele? Nesse caso? Vai caber algumas partes da Lei Maria da Penha. É uma questão até atual. Vai caber nesse caso, né? Sim. Pela vulnerabilidade, na verdade. Vamos usar esse termo. Vulnerabilidade. Você tem que demonstrar ali aquela questão, mas também não é tudo que se aplica, tá? Vai caber uma medida protetiva. A proteção em si. Sim. Vamos falar, a proteção da pessoa. Sim. Mas, vamos supor, não entra no feminicídio. Tá. Não vai concorrer para o feminicídio. Mas ali a Maria da Penha vai entrar para proteger. Ele vai ter direitos às medidas, à proteção. Tá. Mas a lei efetivamente... Só para entender um pouco mais, né? Agora, Fabíola, hoje, né? O que... Como é que eu vou dizer assim? O que a mulher, para você, como advogada, ela deve fazer hoje para mostrar sinais de violência? Você falou muito do medo que ela tem de falar, né? Então, assim, outro dia, de vez em quando, a gente vê aí que você tem que fazer assim, não acho que é isso, né? Um sinal da mulher que tá sendo... Aí você bota pra trás, aí você mostra pra alguém, aí tem uns videozinhos que mostram. Tem uns vídeos tem na internet pessoas que mostrando. conhecem os sinais, tem gente que ninguém sabe que sinal é esse. Ou então acho que é um X na mão, um desenho de um X na mão. Tem alguns sinais. Então, o que você, hoje, indicaria as mulheres a mostrarem sinais quando ela não pode falar? De jeito nenhum, por conta dessa questão de medo que você falou. Medo da agressão, de matar ela, para chegar ao feminicídio. Eu não sei se você já viu. Tem uma situação que foi muito divulgada, que a mulher ligou para a pizzaria e pediu uma pizza. Não vi isso. Ela pediu uma pizza e aí ela dá o endereço dela e aí fala que vai fazer... agora eu não vou me recordar. Ela dá algum sinal nessa ligação, acho que foi na forma de pagamento, ou eu não posso descer, você vai ter que subir, ele tá aqui. Ela dá algum sinal na ligação. E a pessoa que atende ela entende que ela tava passando por alguma situação dessa. E aí chama a polícia.
e manda pro endereço que ela pediu a pizza. Aí, quando toca o interfone, avisa que a pizza tá subindo. E a polícia chega e pega ela dentro de casa. Agora, não sei se eu vou me recordar o certo. Eu acho que machucada ou sob ameaça, alguma coisa assim do tipo. Existem várias formas, né? Assim, a gente vê vários vídeos, ainda mais aproveitando que a gente tá no agosto lilás. A gente vai ver vários vídeos, dicas na internet por aí, podcasts falando, próprio aplicativo da Polícia Militar do Rio. Existem várias formas de dar o sinal, né? Você não precisa necessariamente contar ou, eu vou sair de casa, ele vai vir atrás, eu tô com medo. Tem forma, teve uma... Lembrei, teve uma também que ligou para 190 dizendo que tava pedindo pizza. Então, essa daí... Teve a da pizzaria. Foi. Teve da pizzaria que ela deu sinais de que ela tava passando por aquela situação. Sim. E tem o do 190 que a mulher também ligou e pediu pizza. Essa daí foi um esquema perfeito, né? Porque ela ligou e falou, eu queria uma pizza. Aí a pessoa daí do outro lado... você tem alguém que tá te fazendo violência em casa? Sim. Aí pediu sabor, Isso, e aí é muito mais fácil, né? Sim, agora entrega aqui em cima. Nesse caso, você tá falando aí da mulher, né? Que ela pode ir acionando e tudo mais. E quando eu, por exemplo, se eu tenho um caso de uma pessoa que eu sei que tá sofrendo, passando por isso... Obrigação sua fazer e a denúncia. Tipo assim, uma mãe, uma prima, uma amiga... O que você indica aí, né? Como mulher... A gente fala assim, sempre... parece, clichê, não. Fala assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, a gente tem que uma por todas por uma. Realmente, você tem que comunicar. Sim. Mas assim, às vezes você comunica, vou falar por experiência própria, e a vítima diz que não. Tá, e eu vou chegar e vou falar, fulana de tal, minha prima, minha amiga, tá sendo... sofrendo. Aí ela vai olhar na cara da pessoa, não, mentira. Não, mentira. E eu acho que é por isso que muitas pessoas não vão fazer a denúncia ou não acreditam e dizem, vou deixar ela para resolver. Eu já vi uma situação que a pessoa é agredida sim, tá? Ela é agredida. De vizinhos verem a situação, chamar a polícia. A polícia bater na porta da casa dela. E ela dizer que é mentira. É mentira. Mas aí na outra semana tá de carro novo, tá cantando de galo, aí fica uma calmaria por um período, depois volta a agressão. E a pessoa tá bem assim. Infelizmente, Catari, tem mulheres que a vantagem que oferecem para ela vale muito mais a pena do que uma liberdade, do que não sofrer uma agressão. Ter sua dignidade, né? É muita pena. É uma pena isso que acontece, né? Pena mas às vezes... acontecer isso, porque ela tá se trocando, né? Exatamente. Muitas das vezes ocorre até por falta de opção. Eu não tenho parente, eu não tenho ninguém, eu não tenho quem me dê apoio, eu não trabalho, eu não tenho amigos. Muitas das vezes se dá por opção mesmo. Sim. Não vou sair daqui porque aqui eu tenho vantagem. Tá cômodo, ótimo. Né? Tá cômodo pra mim. Tá. Eu conheci uma mulher que, assim, pra mim ela é mó guerreira. Mó guerreira. Ela passou por situações... E ela buscou a independência dela, aos pouquinhos, sem ele perceber. Até o dia que ela falou assim, chega o que eu tô vivendo. Ela tem medo? Tem medo. Só que, assim, graças a Deus, as coisas vêm caminhando muito bom para ela. E ela vem se resolvendo. Mas ela foi quietinha no canto dela, buscando a independência dela. Cara, ela foi inteligente e sábia nesse caso. Exatamente. Eu não quero nem dar um spoiler aqui, que vai que a pessoa se identifica, né? Mas ela não tinha mais opção de ir pra rua trabalhar. Sim. Mas hoje em dia a gente consegue trabalhar com internet, com uma venda de um troço. Ela fez dessa forma e ela... Tipo, não vou te dizer, eu consigo viver... Ela mesma fala, não consigo viver melhor como eu vivia. Sim.
Mas hoje em dia eu não preciso me submeter mais àquilo. Maravilha. Inteligente ela, né? Inteligente demais, demais, demais. Deixa eu te fazer... abrir uma aspas aqui, né? Porque, assim, quando eu te conheci, você era professora de educação física. Mentira, mentira. Quando você me conheceu, eu tava na escola. Não, mas aí, porra... eu tô falando de... Tava na escola, depois você se formou em professora de educação física, Sim. dava aula de natação. Natação, que hidroginástica. Hoje é a sua atividade principal, né? De exercício que você Adoro, gosta de fazer. a vida inteira. E você passou, né? Porque assim, o nosso canal é um canal de empreendedorismo, eu falo dos nossos clientes e tudo mais. Então, assim, hoje teve essa sua jornada aí, a gente nem falou da sua jornada, a gente entrou já no assunto, porque o assunto ia render. Ia render, a gente não ia falar. Mas assim, eu queria saber de você hoje o que mudou da Fabiola professora de educação física para a Fabiola advogada. Porque assim, por que eu tô fazendo essa pergunta, né? Porque hoje eu vejo você falar... Antigamente eu ouvia você falar das crianças. Não, porque os meus alunos... Porque quando eu levo a minha turma... E hoje eu vejo você falar em processo, né? Quando foi o despertar de ser advogada? Se é que você teve um momento... E por que mudou isso? E qual foi essa... Como foi esse processo, assim? Ai, se eu falar, eu me emociono. O meu pai... Esse ano vão fazer 20 anos que meu pai morreu. Todo mundo... Ninguém é cego, nunca fui magra. O meu pai falava assim pra mim... tu já é gorda. Tu ainda vai ficar aí achando que a vida inteira vai dar aula de educação física? Uma hora o mercado vai se fechar pra você. Você tem que procurar outra coisa. Você ganha mal. O meu pai me pressionava muito a isso. E assim também como o meu tio, o irmão dele, fez. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, nas últimas provas, meu pai veio a falecer. E aí Você já estava fazendo Direito? Já, estava no primeiro período. Foi em 2005. Estava no primeiro período. Eu nem lembrava que você estava quando ele faleceu. Eu dava aula, mas eu já estava estudando à noite. E aí ele veio a falecer e assim, era ele que pagava metade da faculdade. E aí eu falei, agora ferrou, uma faculdade cara. Não é barato, não tô em faculdade pública. Aí o meu tio me chamou e perguntou, vem cá, tu gostou? Falei, tio, gostei. Você quer continuar? Falei, quero, então vai lá que eu vou te ajudar. E aí, depois disso, aí tem muita coisa pra contar, mas eu passei a trabalhar, eu parei de dar aula e fui trabalhar com outra coisa que eu precisava melhorar financeiramente. Trabalhei até com esse meu tio, ele que me botou pra trabalhar. E ele teve a percepção, no meio do caminho, virar e falar assim pra mim, faz o seguinte, vai começar a estagiar, vai procurar o teu rumo, porque aqui não dá mais, você tem que começar a ter a prática. Eu já conversei com o teu outro tio, que é o irmão da minha mãe, que é onde eu comecei a trabalhar, eu já conversei com o Santoro, e ele tá te esperando você ligar pra você começar a trabalhar com ele. Aí eu me desesperei na hora, eu falei, caraca, financeiramente vai mudar tudo, porque eu tava morando com a minha mãe, era eu e ela, né? E aí eu falei, vai desestruturar tudo. Aí eu falei, não, eu sou professora, eu vou voltar a dar aula. Aí eu dava aula de personal, não fiquei vinculada a nenhuma academia. Sim. Mas dava aula de personal, dava aula no prédio da minha mãe. Isso eu lembro. E estagiava e fazia a faculdade. Às vezes, final de semana, ainda dava personal também para ajudar um pouquinho mais financeiramente. E dali eu fui. Dali eu tive certeza que eu queria estar no direito. Mas até eu ir vivenciar, nossa, eu não entendia nada que se falava dentro de sala de aula. Eu não conseguia absorver, que eu não conseguia visualizar aquilo acontecendo. E quando eu comecei a estagiar, eu falei, realmente eu gosto disso. Eu tô gostando. Aí meu tio começou a me levar para as audiências. Aí eu assisti o meu primeiro júri, que eu nunca tinha visto, não sabia como é que funcionava. E aí eu fui tomando gosto e falei, eu quero ficar.
E aí, o irmão do meu pai me ajudou lá a terminar de pagar a faculdade. Financeiramente. E até hoje, se eu precisar de qualquer socorro, eu grito tio, ele socorre. Virou um pai, né? Isso. Acabou na ausência dele, já tem de lá, se vão 20 anos, mas virou um pai. O irmão da minha mãe também, o meu tio Zé, hoje em dia já tá mais idoso. O doutor Santoro, como muitos conhecem, tá mais idoso, mas é difícil até falar porque ele tá doente. E é muito diferente do meu outro tio que tá ativo. Mas sim, até há pouco tempo, se eu gritar, se eu preciso, eu quero, me ajuda. Ele tá, a mesma coisa, meu padrinho. Então, assim, eu nunca me senti desamparada para fazer essa transição. Foi doído? Foi. Mas eu acho que a gente tem que passar mesmo pra gente até pra aprender a dar valor, né? Um pouco. Mas foi dessa forma, assim, foi aos pouquinhos. Eu só larguei a educação física de verdade, quando eu me formei em 2011. 2011 ainda dava personal. Nossa, aí depois que eu passei, eu acho que um pouco antes de eu passar pra prova da OAB ainda dava personal. Mas já tem mais de 10 anos, mais de 11 anos. Eu descobri agora que dia 28 de julho nós fizemos 14 anos de formado. Eu não tinha nem ideia de quanto tempo tinha. Olha só, você tá há muito tempo já aí. Já tô longe da educação física há muito tempo. Mas é que assim, eu quis trazer isso porque a gente vê que você saiu de uma... de humanas, vamos lá, não sei, educação física, sim, né? Sim, engraçado. Eu fui fazer esse curso no final de semana. Ai, meu Deus, me perdoa, mas a minha língua não cabe dentro da boca. Aí, eu me deparei... Todas as meninas lá chegando maquiada, cabelo arrumado, bonitas, de taier, salto. Eu de calça jeans, tênis. Aí eu tava com uma camiseta meio que de manga, só que eu levei um casaco porque tava frio. E dentro da sala do local do curso também tava frio. Aí eu botei aquele casaco, aí eu com um relógio de atividade física. Eu toda largada hoje mesmo. Hoje eu vou ficar dentro do escritório, olha como é que eu vim de calça, camiseta. Eu não sou... Eu tenho ainda esse ranço. Você veio com a camiseta preparada. Já vim com a camiseta para fazer propaganda do curso, meu curso preferido. Meu professor, doutor Dante Sampaio, um beijo pro senhor. Maravilhoso curso, sempre. E hoje eu vou perder a aula porque eu tô aqui. Enfim, eu me olho, eu às vezes até no fórum eu falo assim, cara, eu não sou desse mundo jurídico. Porque eu não gosto de estar arrumada. Maquiagem, eu não me maqueio. Todo mundo maquia. Gente, pra usar um batom, eu parto. Eu falei, fico olhando, cara, ainda tem aquele ranço da piscina. Se eu pudesse estar aqui de maiô, bermuda e chinelo, eu tava. Porque tem muitas pessoas que escolhem até educação física exatamente por isso, porque é uma leveza. É uma leveza. Tipo assim, eu vou fazer educação física porque eu tô de boa, vou trabalhar de bermuda, de roupinha de tênis e tá ótimo, né? Tem gente que vai por isso também. Catarina, meu uniforme pra sair, pra trabalhar, muitas das vezes eu saí com roupão amarrado na cintura, chinelo e uma bolsa. E na bolsa tinha que ter pelo menos um protetor solar, que era o máximo que eu precisava, e um plano de aula para trabalhar, para dar aula. Mas, assim, é completamente diferente. Mas, assim, Fabiola, eu acho que, assim, é legal a vaidade da mulher, né? Algumas que têm um batom. Hoje eu posso dizer que antigamente eu não tinha e que hoje eu tenho muito mais. A idade vai me trazendo essa questão da vaidade, da autoestima e tudo mais. Mas eu acho que o profissional que tem dentro de você não vai mudar por causa de um batom, de uma... Não, é dependendo de como foi. A pessoa que vai te contratar, que talvez vai olhar e falar assim... Cara, eu não vou não, pô, ela é advogada, assim, ela podia estar de terno, alguma coisa assim. Talvez, aí vem um preconceito. Vem um preconceito. Entendeu? Então, eu acho que isso aí não mostra eu já sofri esse preconceito. Eu já sofri esse preconceito. Porque quando é advogado tem que estar na beca e eu não vejo dessa forma também. Eu não vejo. Eu acho que o conteúdo que você tem a apresentar, o que você tem, o teu trabalho a fazer, a tua análise do caso, o teu olhar, até eu às vezes vou além da advocacia. Eu viro e mexo, viro amigo dos meus clientes. Tenho vários clientes que viraram amigos. Sim, e às vezes preso, tá lá, tá doente, precisando de um remédio, Sim. A família não visita. Pô, eu compro o remédio, eu entrego. Aí você imagina fazendo isso tudo com um salto alto. Há pouco tempo teve um preso que veio me pedir, pô, doutora, a última vez que eu visitei ele falou assim, cara, eu não tenho visita, ninguém vem me visitar, eu tô precisando de uma colcha, eu tô precisando de um ventilador, de cueca. Cara, eu fui comprar.
Você levou tudo Eu pedi autorização ao presídio, Legal. porque advogado não pode fazer custódia, tem algumas restrições. Só que expliquei, olha, ele não é daqui, ele não tem visita, ele tá sem nada desde quando ele chegou. Vocês me autorizam a trazer, ele tá precisando disso. Doutor, o que você vai trazer? Tá aqui, ó. Então a senhora vai vir no dia da custódia e vai entregar no dia da custódia. A senhora não vai vir em qualquer dia, porque eu não posso te lhe dar privilégio, aquelas coisas. Tá bom, não tem problema. Mas eu fui pra fila, levei lá as coisinhas dele. Então é o seu perfil, dentro de você tem alguns valores e alguns... Você acaba sendo mais do que advogado, às vezes tu vira psicóloga. É uma advogada humanizada. Fabiola, pra gente finalizar, qual o recado que você deixaria? Uma mensagem, né, para as mulheres, objetiva, assim, que tem medo de denunciar. Qual? Aí você pode olhar para a câmera ou mandar aqui. Qual o recado que você daria para a gente entrar nos finalmente aqui do nosso episódio de hoje? Primeiro, se ame. Goste de você, acredite em você e não aceite qualquer tratamento. Primeiro que para você tratar bem o próximo, você tem que primeiro querer ser bem tratada e se amar. Se você é destratada, você vai agir igual. Então, aquela história que a gente só dá o que a gente tem. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser bem cuidada, se você quer ser respeitada, busque isso em você primeiro. Se ame, se respeite, para que o próximo faça igual. Se não fizer, denuncia. Vai na delegacia, baixa aplicativo, faz o que for, bate panela na varanda, grita socorro, mas não deixe chegar no extremo, porque o extremo é a tua vida. Como eu falei, vai sendo escalonado. Você tá gorda, você tá feia, você tá isso, você tá aquilo. Ai, cala a boca, é um puxão de cabelo, é um empurrão. Vai escalonando até ir ao pior. Não deixe chegar no pior. E se virar pra você e falar, você tá gorda, fala assim, dane-se, eu sou assim, eu quero ser assim. Se você não quiser, vai pra academia, malha, faz dieta. Mas se ame do jeito que você é, se valorize para que outras pessoas possam fazer igual com você, porque senão não acontece. E grita. Se precisar de socorro, grita. Muito bom. A gente vai agora entrar no nosso momento Raízes da Jornada, que é o nosso bloco que a gente faz algumas perguntas, um bate-bola, rapidinho, um ping-pong, para você me responder aí algumas coisas. Topa? Topo. Vamos lá. Se eu conseguir. Já se emocionou no episódio? Já. Então, pronto. Uma palavra para você que defina família. Ai, é difícil falar. 20 anos ser meu pai, né? Família é união. Família não precisa ser teu parente. É quem tá unido com você. É sempre união. Como é a sua relação com o trabalho hoje? Estresse. Ansiedade, melhor falando. A gente tem floralzinho aí. Tá na bolsa. Um defeito que virou um aprendizado. Desorganização. Sou desorganizada, mas eu me acho dentro da minha desorganização, mas eu sou igual aquele brasileiro que nos 45 do segundo tempo surta porque ele teve 5 dias para fazer um troço e deixou para fazer no quarto. Então, assim, hoje em dia eu trabalho muito isso em mim. Ajeitar a minha desorganização, mas virou um aprendizado. Virou um aprendizado muito bom. O que é empreender com uma palavra? Eita! Empreender com uma palavra? Ai, uma palavra me faltou. Não, pode falar uma... É uma palavra, mas se você quiser, você falou já que é estressante. Empreender com uma palavra... Assim, eu não consigo definir uma palavra, mas eu acho que qualquer trabalho que você se submeta a fazer, se você não amar, não sai bem feito. Perfeito. Então, e para você empreender no que você faz, então primeiro você tem que amar. Tem que se entregar. Perfeito. Seria amor. Algo que você ainda quer estudar. Tô estudando. Júri. Júri? Tô estudando. No direito a gente não para de estudar. Muito sempre bom isso. Muda alguma coisa. Sempre. E, assim, a prática do dia a dia... Uma das coisas que a gente... Toda segunda-feira tem aula, que no caso hoje
depois eu vou assistir no gravado, é sobre a prática do dia a dia, sobre mudanças, porque existem decisões que as Cortes Supremas dão e modificam um pouco o entendimento, é um tema novo, é um tema de repercussão, é uma jurisprudência, é uma súmula nova. Então, assim, a gente nunca para de estudar. E o júri é muito interessante. Desde que eu comecei a fazer até o curso de defesa plena, meu modo de trabalhar mudou muito, 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 muito. E o júri, ele me cativou. Que bom. Me cativou. Não foi para só audiência comum. Eu fui buscando poder atuar no plenário. Que era essa minha vontade, poder atuar sozinha no plenário. Eu tinha medo de ir sozinha. Eu tinha medo de ir sozinha. Eu sempre pedia, poxa, vamos comigo, tem um júri, vamos comigo. Numa insegurança. E o curso te deu... O curso me deu essa segurança. Eu vou sozinha. Eu brinquei outro dia com o promotor, que eu cheguei, ele estava fazendo audiência e tinha uma advogada com mais 4. Aí eu falei assim pra ele, mas vai todo mundo sustentar ainda? Aí ele falou assim pra mim, não, só companhia. Eu falei assim pra ele, mas pra que isso tudo? Ele, pra vocês passarem credibilidade pros jurados. Eu perguntei pra ele, mas tu vem com quantos promotores pra fazer audiência? Aí ele, eu não preciso, vocês que precisam. Eu sempre me dou mal, falar, pelo amor de Deus, você sempre se dá mal o quê? Aí ele, você vem com quantos? Eu falei assim, eu venho sozinha. Agora eu posso falar, eu vou sozinha. Eu vou sozinha. Hoje em dia eu levo que é minha prima, mas eu falo que é a sobrinha, a Lívia. Estagiária. Trago ela comigo, porque ela tá trabalhando comigo, tá me ajudando, então ela vai comigo pra assistir. Legal. Acaba sendo uma companhia que às vezes júri você entra, você não sabe o horário que vai sair, às vezes sai muito tarde, aí acaba sendo uma companhia pra dividir ali então, você o estresse. Nesse momento do estudo, então você tá na ativa aí ainda, né? A gente não para. Qual a sua relação com Deus ou a espiritualidade? É tudo. Tudo. Deus é tudo. Eu sempre falo, eu costumo dizer pro cliente, falo assim, independente do processo, independente do caso que quando o cliente está preso e vai para ter uma audiência, eu falo assim para ele, olha, eu não faço milagre. Eu sou advogada. Antes de você ir para a audiência, conversa com Deus, esvazia teu coração, pede clemência, não pede justiça, não. Se for justiça, tu vai ficar preso. Independente do crime, não quero nem saber se fez, se não fez. Sim. Você vai ficar preso, porque a gente é ser humano, a gente falha. Então, se eu for pedir justiça para Deus, eu tô ferrada. Então, se a gente falha, a gente peca. Então, Jesus Cristo, Deus, como você quiser interpretar, ele te dá clemência. Ele tem compaixão. Ele sabe, esvazia teu coração, se entrega. Então, eu não faço nada. Não é a Fabíola que faz. Deus, Nossa Senhora, está sempre à frente. E eu só sou um instrumento deles. Maravilha. Medo de? De fantasma. De fantasma. Eu não posso ouvir falar que ninguém morreu. Eu durmo com a casa toda acesa. Tem pavor. Eu lembrei agora de uma situação de uma pessoa que morre de medo que tá na sala, no escuro, e aí apaga as luzes e ela sai correndo. Eu sou desse nível. Há pouco tempo eu acordei à noite, queria ir beber água, tava cheia de sede. Geralmente eu já deixo uma garrafa pra eu não ter que levantar. Aí não tinha. Aí eu acordei meu marido de madrugada. Vamos na cozinha comigo pra eu beber água. Acredito. Ele tava de serviço no dia seguinte, isso era umas 3 horas, ele ia acordar 4h20 pra trabalhar. Aí ele virou pra mim, tu tá de sacanagem, né? Pode, desculpa se não pode. Não, tu tá de sacanagem, né? Eu vou levantar já, fica com sede. Eu voltei a dormir, não fui. Sério? Você tem medo de ir na cozinha no escuro? Tem. Meu Deus. Tinha morrido uma pessoa data próxima. Aí você ficou preocupada, né? O defunto vir atrás de você. Eu tinha uma grande amiga que eu sou apaixonada por ela até hoje. Ela faleceu, fez 1 ano agora que ela faleceu. O dia que me ligaram, a nossa amiga Andréia ligou para me contar que a Andréia, que também era Andréia, tinha falecido. Meu marido estava de serviço. Cheguei em casa, anoiteceu e cadê que eu ficava ali quieta? Eu dormi com a casa toda acesa, não tinha um cômodo apagado. Tu achou que ela ia voltar para conversar com você? Não sei, mas uma semana antes a gente esteve junto, a gente bebeu na minha casa, ela entrou na minha casa 4 da tarde para falar 2 coisinhas e meia hora embora. Ela ficou até 1 da manhã comigo bebendo. Nossa. Aí eu falei, eita, e a gente tinha marcado de fazer de novo isso. Eu falei, vai. Era despedida, né?
Mas aí eu fiquei com ele. Agora qualquer um falou que morreu. Fica não. Morreu acendo a casa inteira. Um arrependimento. Eu não posso falar que é um arrependimento, mas eu queria ter começado o direito mais cedo. Que legal, muito bom. Não é um arrependimento. Eu não me arrependo de ter feito educação física, que eu acho que foi uma vivência, foi um aprendizado. Sim. Mas eu queria ter começado o direito mais cedo. Legal. Se eu tivesse... Aquele conselho do meu pai lá atrás, falando, porra, vai fazer educação física, gorda, aquilo assim. Eu acho que eu já teria pulado pro direito, mas ele entrou na minha loucura e eu fiz educação física. Foi tudo na hora certa, né? Tudo na hora certa, mas não é um arrependimento, mas teria feito antes. Tá. Um sonho que ainda não realizou. Eita, que eu não realizei? Eu não sou... Falar que a pessoa é realizada é mentira. Mas eu sou feliz com o que eu tenho. Não tenho, assim, um sonho que eu não realizei. Ainda não. Eu nunca tive coragem. Não sei se posso dizer coragem, né, de fazer um concurso público. Não posso nem dizer se é coragem, se é medo de chegar ali e ver que o teu conhecimento não é aquilo tudo. Uhum. Mas eu não sei. Eu nunca tive vontade de ser promotora de justiça, juíza, Nada disso. Delegado. Mas eu comecei a ter uma vontade de testar meu conhecimento. Fazendo concurso. Fazendo concurso para saber onde eu preciso melhorar, estudar um pouquinho mais e tudo. Muito bom. E o fato de eu me testar tem muito a ver com o curso que eu tô fazendo. Legal. Eu senti a necessidade de me testar. Eu achei interessante, porque desde o momento que o curso ativa você uma vontade de você estudar, de você buscar, sim. de você correr atrás de algo novo, a gente não está estagnado como profissional, né? Sim. Porque hoje você está aqui, você está fazendo, tipo, amanhã você pode passar num concurso público, deixa uma equipe e vai trabalhar. Exatamente, né? mas assim, não é que eu tenho um sonho. Sim. Mas assim, eu senti que eu cheguei numa fase que eu quero me testar. Sim. Mas não tenho, assim, eu acho que eu não realizei, fica difícil. Não, pode ser um dia se formar ou fazer um concurso público, quem sabe? Quem sabe um dia eu... Para quem saiu de educação física para ser advogada penal, minha amiga, ir para um concurso público, passar a ser uma promotora, não fica muito atrás. Ô, Catarina, eu tava no fórum, aí tem uma mulher me olhando, pior que eu já tinha reconhecido ela. Aí vem a mulher, fala pra mim, tia Fabíola! Imagina isso no fórum. Aí eu falei assim, tudo bem? Ela falou assim, você não lembra quem sou eu? Pô, eu lembrava até o nome da filha dela, eu falei assim, você é a mãe da Vitória. Aí ela, você lembra? Eu falei, sim, eu lembro. Aí ela, olha, no quarto dela tem uma foto sua de Páscoa, você de coelhinha com ela. Eu falei, ai, meu Deus do céu, que tristeza. Muito bom, muito bom. É muito bom. Gil, tem história pra contar. Tem. Bom, Fabíola, aqui, ó. Esse é o nosso presente. Ai, que do lindo! Trulicast, Ai, eu uma não sabia. suculenta, que é um que mimo lindo. nosso, com um símbolo de lembrança da nossa logo, de árvore, de planta, de raiz, que é o que a gente agradece a vocês. Ai, que lindo! Né, vocês estarem aqui, eu vou levar pra empresa, casa, não vou botar aqui aí no você que escritório, sabe, não. bota no escritório, leva pra casa, é seu. Pra agradecer, é um mimo de agradecimento do tempo que você tá aqui, de estar se divulgando. Eu que te agradeço. Falando pra gente de um tema tão importante, que eu acho que é muito atual em todos os dias e que esse episódio seja visto no futuro como que tenha assim, poxa, era assim, já melhorou, né? Tomara que isso aconteça para que a gente consiga mostrar às mulheres que elas podem avançar e evitar e não passar por isso. Pode. Então, eu queria agradecer muito a você. Eu que te agradeço. Agora, só pra gente terminar, eu que te agradeço porque eu não sabia que a Trulli Office era sua aqui, que era teu espaço. Eu te mando um e-mail pedindo cotação, valor, quanto que era uma diária. Aí tu olhou o sobrenome, eu não acredito! E assim, comecei utilizando aqui, sentando na baia, ficando um dia, ficando outro, usando uma sala de reunião. Como eu falei, a gente fez alguns testes, porque o centro da cidade, muita gente hoje em dia não quer ir. Aqui é um espaço maravilhoso, cativante. Antigamente, quando eu usava esporadicamente, eu falava, era o meu cantinho da paz. Eu vou ali, eu boto meu fone no ouvido, não atendo ninguém, é meu dia de paz para eu ler, escrever, trabalhar.
Hoje em dia, Não é mais. todo mundo já sabe, e deixa eu ter meu cantinho de paz. Mas eu ainda faço isso. Eu desligo tudo, quando vai todo mundo embora, eu sento, eu raciocínio, não falo, tô ali sem falar com ninguém. É uma energia diferente que o teu ponto comercial, o teu co-work traz pra gente, é uma coisa muito diferente, muito diferente. Obrigada. A gente já teve a oportunidade de passar por outros, mas aqui é cativante, é bonito, é agradável, as pessoas são bacanas. As pessoas que frequentam, você faz amizade, são pessoas bacanas. E tem a festinha junina, e tem o mimo da Páscoa, entendeu? A gente adora, né? E agora tem a minha plantinha que eu vou levar pra minha casa. Suculenta. É bom porque ela força as raízes da nossa amizade, do nosso trabalho, do empreendimento, que vocês tenham muito sucesso. Agradeço também ao Alex Thiago. E ao Thiago, os dois, por estarem aí, são seus sócios. Sim. E de confiarem no nosso espaço também, viu? Eu que te agradeço, Catarina. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Obrigado pela amizade de anos, né? É verdade. Não vamos falar quanto tempo, não. Não vou. Mais uns 30. Não vale a pena, 30. Porque os cabelos brancos... Não, já tem 30. Né? Já tem? Já tem 30. Eita. Já tem 30. Então, a gente não precisa mais mudar. Mas é isso. Tá ótimo, né? E continuamos do mesmo jeito. Exatamente, graças a Deus. E para você que ficou até aqui, ouvindo essa história de amizade, de empreendedorismo, de mudança de uma profissional de educação física ao direito. E nesse episódio muito importante para você, mulher, se você conhece alguma mulher que passe por essa situação de violência doméstica, violência de um homem, dos 61 socos que teve aí o cara que bateu na menina, que você queira que esse episódio seja visto por outras mulheres, compartilha, não esquece de fazer a sua inscrição aqui. Estamos aí com um projeto aí pedindo para cada vez mais pessoas chegarem aqui com 1.000 seguidores. A gente consegue levar esse episódio para mais pessoas. Compartilha, divulga e vem para a Trulli Office, vem conhecer o nosso coworking também. Até a próxima! O episódio mais demorado. Dessa vez é o episódio mais demorado, não foi, Tony? Eu falo muito, gente.